Pessoal, agora a gente vai falar sobre os regimes de tributação em previdências complementares. Eu peço bastante atenção para vocês nessa aula, porque essa parte que ela cai bastante nas provas de certificação CPA 20, CPA 10. Então tem que estar bem ligado aqui, entender como é que funcionam esses regimes para não errar lá na prova. Bom, nos planos de previdência complementar, há duas opções de regime de tributação. O chamado regime compensável, que também é chamado de progressivo, e o regime definitivo, que é exclusivo na fonte e também chamado de regressivo. Primeiro, a gente vai estudar o compensável. Tá? Então, notem que o cara, quando ele vai entrar num plano de previdência complementar, ele vai poder escolher duas formas de tributação, ou através do compensável ou através do definitivo. E a gente vai ver como é que funciona cada um desses, né, para ver se faz mais sentido escolher o compensável ou então o definitivo. Bom, sobre o compensável. Se o participante optar pelo regime compensável, ao realizar um resgate, ele vai ser tributado na fonte, a alíquota de 15%. Então coloquem aqui um destaque, que isso daqui é no resgate. Tá? Bom, como é que funciona? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês irem entendendo. Tá? Vamos supor que o cara está lá com um patrimônio de 1 milhão, isso daqui em um plano de previdência complementar, e ele fez o resgate de R$1.000. Bom, notem que se ele escolheu o regime compensável, ele vai ter uma dedução de imposto de renda de 15%. Ou seja, desses R$1.000 aqui, R$150 vão ser retidos na fonte a título de IR. E na verdade ele vai receber só 850. Tá? Porque isso daqui foi retido na fonte. Bom, agora a gente vai entender como é que funciona. Ó, além disso, quando ele for fazer a entrega de declaração de ajuste anual de imposto de renda, que é a nossa declaração de imposto de renda, né? Ele vai ter que fazer o ajuste de acordo com a aplicação da tabela regressiva do imposto de renda. Quando ele faz o resgate, ele é tributado em 15%, sempre, quando se tratar aí do regime compensável. Só que fato é que a alíquota de IR ela vai variar de acordo com a renda do participante. E isso daqui segue a tabela progressiva de imposto de renda. A tabela progressiva de imposto de renda para 2022, ela funciona assim. Se o cara ele recebe até 22.847,76 isso daqui no ano, ou seja, a renda anual dele é de até 22 mil, ele não tem que fazer pagamento de imposto de renda, ou seja, a sua alíquota é zero. Se ele recebe de 22 mil até 33.919, né? Claro, eu não estou falando todas as casas aqui, mas vocês entenderam, está expresso aqui. Desse tanto aqui até esses 33.919, a alíquota dele é 7,50%. É isso que ele vai pagar de imposto de renda. Tá vendo que essa tabela aqui não é nem... Ela é utilizada nem que se a gente não tivesse falando de previdência complementar. Se a gente não estivesse falando de previdência complementar, é isso daqui que o cara vai pagar de imposto de renda de acordo com a renda dele, porque essa é a tabela de imposto de renda. Agora, quando a gente está falando de previdência complementar, está falando do regime compensável, a alíquota de IR ela vai depender dessa tabela e da renda da pessoa. 15% vai ser cobrado de qualquer forma. A gente viu, né? Se o cara foi lá, fez o resgate de 1.000, ele foi tributado em 150. Na fonte, até vou colocar aqui do lado para a gente não confundir. Isso daqui na fonte. Só que, percebam que vai ter o tal do ajuste, né? Até vou marcar aqui para vocês. O que é esse ajuste? Porque, como eu disse, a alíquota de IR para o regime compensável, ela utiliza isso daqui, que é a tabela progressiva de IR. Só que esse ajuste vai acontecer só no momento da declaração de imposto de renda. Então, vamos supor que aqui o nosso cara, a renda dele seja acima de 55.976. Vamos supor que ele ganha 100 mil no ano. Essa é a renda anual dele. A alíquota de IR, conforme a gente vê aqui, para esse cara, ela é de 27,5%. É isso que ele tem que pagar de imposto de renda todos os anos. Ou pelo menos enquanto ele estiver ganhando aqui, né, 100 mil por ano. Só que no nosso plano de previdência complementar, houve a tributação de 15%.
Quando, na verdade, deveria ter corrido de 27,5. Só que esses 15 foram retidos na fonte. Agora, quando ele for fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda, ele vai ter que fazer o ajuste, porque ele pagou 15, mas ele tem que pagar 27,5. Então, lá na hora da declaração, ele vai ter que pagar esses 12,5% que estão faltando do resgate dele. Então, lá, ele vai ter que pagar ainda 12,50%. Isso daqui dá igual a 125. Deixa eu só colocar a cor da caneta aqui, porque ele está pagando. Ele vai ter que pagar ainda R$125. E aí, quando a gente somar esses 150 com esses 125, nós vamos ter justamente os 27,50%, que é o que ele tem que pagar. Agora, e se esse cara aqui, por exemplo, a renda dele anual fosse abaixo de 22.847, ou seja, ele tivesse ganho, por exemplo, no ano, R$15.000. Vocês concordam comigo que a alíquota que ele tem que pagar de R é de 0, mas ele pagou 15%, porque isso daqui é retido de forma compulsória na fonte. Só que através do imposto de renda ele não deveria pagar nada. Então, quando ele fizer a declaração de ajuste anual, ele vai ter que ter uma compensação. Ele vai ter que receber de volta aqueles 15% que foram retidos na fonte. Então, em vez de ter que pagar, que nem aqui o nosso primeiro exemplo aqui, ele vai ter que receber de volta os R$150 que foram pagos. Porque, de acordo com a tabela progressiva de R, ele não precisa pagar imposto de renda. Por isso que esse regime é chamado de compensável, porque ele permite a compensação daquilo que foi pago, se tiver abaixo aí, por exemplo, da renda de hoje, né, atualmente de 33.919,80. Porque se ele estiver nessa faixa aqui ainda, ele também vai ser compensado, só que ele vai ser compensado de uma maneira menor. A diferença entre 15 e 7,50 é justamente 7,50%. Então, em vez de receber 150, se a renda dele for de 22 mil, foi de 23 mil, por exemplo, no ano, ele vai receber de volta R$75, mas não os 150, porque a tributação dele é de 7,50%. Tá? A ideia é essa. Agora, se ele receber entre 33 e 45, com 12, a alíquota do imposto de renda é de 15. Ele pagou 15, então está tudo certo. Não vai ter que fazer ajuste nesse caso. Nem ele vai ser compensado, nem ele vai ter que compensar. Agora, se for nessas duas faixas aqui, que nem a gente utilizou o primeiro exemplo, é ele que vai ter que fazer a compensação. Tá? Bom, daí aqui eu explico em mais detalhes. Ó. Independentemente da renda anual, se o participante resgatar a previdência complementar, que seja pelo regime compensatório, ou seja, também chamado de progressivo, ele vai ser tributado em 15%, diretamente na fonte, pois trata-se de um adiantamento do IR cobrado pelo governo. É esses 15% aqui que eles vão incidir de forma direta. Depois se faz o ajuste, mas no momento do resgate, os 15% ele incide de forma direta. Ó, então, um exemplo aqui, né? Mas a gente já viu. Vamos supor que a renda seja de 15 mil, ou seja, está abaixo aqui, né? Ele não precisa pagar imposto de renda. Visto que ele está na faixa de isenção do tributo. Contudo, quando ele faz o saque, foi tributado em 15. Né? É justamente os 15 aqui, que é de maneira obrigatória. Ou seja, pagou o imposto que não era devido. Por isso se diz que quando fizer a sua declaração de R, ele vai fazer a compensação do que foi lhe cobrado indevidamente e receberá de volta o valor pago. Então, detalhe, o regime compensável permite que o participante compense, para mais ou para menos, na declaração de ajuste anual do imposto de renda, os 15% que foram retidos na fonte quando de um resgate. Esse foi o regime compensável. Essa é a característica dele. Tem a retenção de 15% e na hora de fazer a declaração de imposto de renda, o cara ele vai ter que ou compensar ou vai ser compensado, de acordo com a renda anual dele. Agora a gente vai ver o regime definitivo, que é outro tipo de regime que a pessoa pode escolher quando ela vai entrar em uma previdência complementar. Aqui os valores resgatados ou recebidos são tributados exclusivamente na fonte, ou seja, não tem ajuste, não tem possibilidade de ajuste, tá? Utilizando alíquotas regressivas que variam segundo o prazo de acumulação. Esse tipo aqui de tributação, ele lembra muito aquela tabela regressiva de imposto de renda que a gente utiliza para investimentos de renda fixa. A diferença aqui são os prazos, vocês vão ver isso. Ó, esse prazo ele é contado para cada uma das contribuições realizadas pelo participante. Quanto maior o prazo de acumulação, menor a alíquota. Daí como pode ser observado na tabela a seguir. Então,
Isso a respeito da contribuição, tá? Se a contribuição ela foi feita até 2 anos, a alíquota de imposto de renda retido exclusivamente, porque essa característica, né, desse tipo de regime é que ele é exclusivo na fonte, vai ser de 35% sobre os rendimentos obtidos. Ou então, né, se for no PGBL, sobre o total. Mas depois a gente vê essa característica. De 2 a 4 anos é 30%. E assim vai diminuindo de 5 em 5. Começa em 35, 30, 25, 20, 15 e 10. 10 é o limite, né? Mas para isso a contribuição ela tem que ter sido feita há mais de 10 anos. Não sei se vocês se lembram, mas a tabela regressiva de imposto de renda para investimentos em geral, a alíquota máxima, aliás, a alíquota mínima que poderia se chegar era de até 15%. Não se podia ter uma alíquota menor do que essa. Ou máxima, né? Depende aí como a gente olha a loja. Então era 15%, mas para isso a pessoa tinha que deixar o investimento por mais de 2 anos. Aqui é de 10%. E ele tem que deixar pelo menos por 10 anos. Então é 5 vezes mais de tempo e 5% a menos de percentual. Claro que isso daqui dá uma boa diferença, né? Quando a gente está falando aí em vários anos que são mantidos os valores dos investimentos. Ó, ponto importante é que cada contribuição, de novo, que a gente está falando sobre as contribuições, tá? Cada contribuição tem um prazo diferente. Ou seja, se o investidor aplicou mensalmente durante 10 anos em uma previdência complementar e no 11º ano optou por fazer o resgate do total investido, a sua última contribuição, que ocorreu há menos de 2 anos, vai ter uma alíquota de 35%, enquanto a primeira contribuição, que faz mais de 10 anos, terá uma alíquota de 10%. Pensa assim, a gente está em 2001. Nesse ano de 2001, o cara começou a contribuir. Aí ele contribuiu R$100 a cada mês. E assim foi, né? Para o mês 1, para o mês 2, e ele continuou até o ano de 2011. No ano de 2011 ele continuou, no mês 1 R$100, no mês 2 também, até fechar aí o ano. Aí quando fechou o ano, o 12º mês, ele parou de contribuir. No ano de 2012 ele solicitou o resgate. Essa contribuição aqui que foi feita lá em 2001, ela faz mais de 10 anos. Então a alíquota de imposto de renda sobre esses R$100 aqui, ou sobre os rendimentos desses R$100, vai depender se é um PGBL ou VGBL, ele vai seguir a tabela aqui regressiva e vai ser de 10% a alíquota de imposto de renda. Agora, sobre essa contribuição aqui, a 12ª, ou ainda a primeira aqui do ano de 2011, segunda, sobre essas contribuições do ano de 2011, como faz menos de 2 anos, a alíquota vai ser de 35%. Então notem que cada contribuição ela tem a sua alíquota de imposto de renda, a depender de quando que ela foi feita. Se o cara ele fez as contribuições durante 10 anos, né, e aí ele ficou mais 10 anos sem fazer uma nova contribuição, apenas deixando os juros capitalizarem, quando ele for fazer o resgate depois desses 10 anos, aí sim, todas as contribuições que ele fez vão estar sendo tributadas de acordo com a alíquota de 10%. Então esse daí é um ponto importantíssimo para ficar atento. Vale colocar que em caso de falecimento do participante, durante o período de diferimento, né, que é o período que ele está fazendo as contribuições, o beneficiário vai receber o valor acumulado da Previdência, descontado o IR, porque todo mundo paga imposto de renda. Só que daí aqui tem uma regrinha diferente, ó, conforme a alíquota de tabela regressiva, se essa foi a opção do participante. Então, se o cara ele escolheu o método definitivo, que também é chamado de regressivo, por causa dessa tabela aqui, se ele vier a falecer, os seus dependentes também vão ser tributados de acordo com o regime definitivo, tá? Considerando o período de cada contribuição. Caso o plano ou as contribuições não tiverem completado 6 anos, a alíquota será fixa em 25%. Então, notem que aqui é como se a gente travasse a tabela aqui, ó, nesse ponto aqui. De 2 a 4 anos, não vai existir essa alíquota de 35% e de 30% para o beneficiário daquele que faleceu. Ele vai começar a ser tributado aqui, ó, de 25% em diante. Ele não vai ser tributado em 35% e 30%, mas isso é só no caso de falecimento do participante. Tá? Então, a alíquota será fixa em 25%, ou seja, não seguirá as alíquotas de IR em função do prazo de acumulação para as contribuições com prazo inferior a 6 anos.
Então, nessa situação, a maior alíquota possível será de 25. Agora, se passar de 6 a 8, daí vai ser 20. De 8 a 10 vai ser 15. E acima de 10 vai ser 10. Só não vai ser maior do que 25, ou menor do que 6 anos, tá? Daí aqui tem um exemplo, aliás, dois exemplos que eu trouxe aí para vocês, tá? Pra gente ver como é que funciona o cálculo. Um indivíduo de 41 anos de idade fez uma única aplicação no valor de 500 mil em um plano de previdência complementar do tipo PGBL. Existem dois planos, a gente já viu, né? PGBL e VGBL. A gente vai estudar em mais detalhes cada um deles, mas agora é mais a título de conhecimento que vocês têm que ter. O PGBL, quando se faz uma tributação, ela incide sobre os juros e sobre o capital total. Por que isso acontece? Depois a gente vê as características do PGBL. Mas é isso. E no VGBL incide apenas sobre os rendimentos, que é o mais comum, que é o que a gente está acostumado. O PGBL que é o diferentão. O VGBL é mais parecido com os demais investimentos que nós conhecemos. Bom, então, com o regime de tributação exclusivo na fonte, ou seja, o cara aplicou no PGBL que segue um modelo regressivo de imposto de renda. Caso esse indivíduo efetue o resgate total aos 50 anos de idade, ou seja, 9 anos depois dos 500 mil que ele colocou, está vendo que aqui ele não colocou de forma periódica, ele fez apenas uma aplicação no valor de 500 mil. Pode isso? Pode. Ele aplicou 500 mil, deixou lá durante 9 anos e aos 50 anos de idade ele foi e efetuou um resgate total do que tinha lá. O saldo bruto da aplicação era de 1.200.000, ou seja, de 500 mil virou 1.200.000. Qual vai ser o valor líquido resgatado? Bom, a cobrança de IR ela se dá no momento do resgate do plano ou do pagamento dos benefícios. Nesse caso, como ele escolheu a tabela regressiva ou o chamado regime definitivo, nós sabemos que quando ele fizer o resgate, vai ter a retenção na fonte. A base de cálculo para a cobrança de IR no PGBL é o total dos recursos resgatados. Vai ser 1.200.000. Vai ser imposto de renda sobre isso daqui. Não só sobre os rendimentos, sobre tudo. O exemplo, ele utiliza a tabela regressiva. O cliente que ficou com o recurso aplicado no PGBL por 12 anos. Não, 9, né? Não 12. O indivíduo de 41 fez uma aplicação de 500 mil com regime resgate total de 50 anos. Está errado isso aqui, tá? Não é 12. Foi 9. Então corrijam aí. 9 anos. Olhando a tabela, vamos ver que esse período alíquota não é de 10, tá? 9 anos é aqui, de 8 a 10, é 15%. Tá? Eu acho que é mais fácil a gente fazer o seguinte, a gente trocar aqui a idade dele, né? Senão eu vou ter que trocar um monte de número. Então, ao invés de 50, ele resgatou com 53 anos. Agora sim. Agora ficou mais fácil. Então, ele tinha 41, quando ele fez 53, ele resgatou o total. Passou 12 anos aí, então olhando na tabela a gente vê que a alíquota é de 10%, porque é acima de 10, é 10%. Bom, continuando. Ainda sobre esse cara, né? Como é que a gente calcula então o valor do imposto? Ele vai ser 1.200.000 vezes 10%. Então o total de imposto é 120 mil. Isso daqui é direto na fonte, né? Não é ele que vai ter que fazer o ajuste depois. Então o valor que ele vai resgatar líquido vai ser 1.200.000 menos 120 mil. Isso dá um total de 1.080.000 líquido para ele. Como o cliente optou pelo regime de tributação exclusivo na fonte, regime definitivo, esse é o total de R que ele vai pagar. Então ele já resgata na prática, né? Quem faz esse recolhimento é a instituição pagadora. Ele já resgata líquido o valor de 1.080.000. A diferença aqui é que se isso daqui fosse um VGBL, ao invés de pagar imposto de renda sobre 1.200.000, ele pagaria só do que rendeu. A gente percebe que o rendimento foi de 700 mil. A alíquota é de 10%, ou seja, ele pagaria 70 mil apenas de imposto de renda, diferente daqui que ele pagou 120 mil. Mas por que então que todo mundo não faz o VGBL, porque o imposto de renda é menor? Aí a gente vai ver quando estudar o PGBL que ele tem outra vantagem, né? Apesar de a tributação ser sobre o total, ele tem outra vantagem, mas isso daí a gente vê depois. Bom, ainda o último exemplo. Um indivíduo de 41 anos de idade fez uma única aplicação no valor de 500 mil, mesmo valor de antes, em um plano de previdência complementar do tipo PGBL, com regime de tributação compensado. Então aqui é outro regime, é aquele que faz o ajuste, tá? Antes a gente viu o definitivo.
que segue a tabela progressiva. Caso esse indivíduo efetue o resgate total aos 50 anos de idade e tenha acumulado 1.200.000, mesma coisa, PGBL, 1.200.000, como que vai ser a cobrança de L? Só que a diferença agora, o que muda é o regime. O participante ele vai ser tributado na fonte em 15%. Lembre-se que na hora do resgate, 15% é obrigatório e estará sujeito a ajuste apurado de acordo com a aplicação da tabela progressiva do IR, que vai variar de 0 a 27,5 no momento da entrega da declaração do imposto de renda, de acordo com a renda anual dele. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Sobre 1.200.000 vai ser recolhido 15% na fonte. Então, 180.000, o cara ele já não vai receber, ele vai receber só a diferença disso daqui líquido, porque esse daqui é retido direto na fonte. Daí, na hora de fazer a declaração, ele vai ter que fazer o ajuste, né, de acordo com a tabela progressiva de imposto de renda. Se a renda anual dele for de 15 mil reais, por exemplo, é aquele exemplo que eu coloquei para vocês, né? Se for de 15 mil reais, ele vai receber de volta esses 180.000, por exemplo. Se a renda dele for de 150.000, aí ele vai ter que pagar mais imposto de renda. Quanto mais? O quanto tiver faltando aqui para chegar em 27,5%, ou seja, mais 12,5% em relação aqui aos 1.200.000. Porque no PGBL, o cálculo do imposto retido na fonte, ele é sobre o total dos rendimentos, não apenas sobre o total da aplicação, não apenas sobre o total dos rendimentos. Bom, pessoal, de novo, essa aula aí é importantíssima para vocês, porque eles gostam de pedir as características. É exatamente esse tipo de exemplo aqui que eu coloquei para vocês, só que sem fazer o cálculo, né? Vocês vão ter que dizer aí se é um regime definitivo, se é um regime ou então compensável. Mas tem que entender a lógica aí, porque isso aqui cai em prova. Bom, até uma próxima aula aí para a gente estudar as características do P e do VGBL.